Se Donald Trump for eleito presidente americano, você acha que o Brasil sai ganhando ou perdendo com isso? Pois é, as eleições americanas estão chegando, elas são oficialmente no dia 5, apesar de muita gente já ter votado de maneira antecipada pelo correio, e uma série de perguntas vem à tona quando pensamos na trajetória da economia e também dos investimentos. Afinal de contas, quem vai ganhar? Kamala ou Donald Trump? O dólar, ele vai subir ou cair dependendo do resultado? Como ficam os seus investimentos no eventual governo democrata ou republicano, inclusive levando as implicações até o Congresso? Ele vai estar dividido? Vai ter uma maioria clara democrata ou republicana? Como que isso afeta? E por fim, é melhor esperar ou começar a investir agora? Então eu vou responder essas perguntas todas nesse vídeo. E antes de entrar no primeiro assunto, quero explicar como funcionam as complexas eleições americanas, que são diferentes daquilo que a gente vê na maioria dos países, onde um candidato ganha por maioria simples. Se ele tem mais votos, ele é eleito. Eu quero lembrar que o meu livro ele foi lançado, então você já pode comprar o Em Nome do Povo, Como o Casamento entre Estado e Moeda te deixa mais pobre, em qualquer livraria do Brasil. E para quem quiser adquirir online pela Amazon, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Para quem me acompanha aqui no canal, aposto que vocês vão gostar bastante. Eu me esforcei muito para deixar o livro palatável, escrevi pensando naquelas pessoas que não gostam de ler. Até para esse pessoal, se você sentar e ler um tópico por dia, você vai concluir o livro em coisa de uma semana, e como eu fiz questão de ser bem didático, vai entender o conteúdo. E para quem já adquiriu o livro, ele ficou entre os mais vendidos na lista da Amazon, figurando inclusive como primeiro colocado durante alguns dias. Fica aqui o meu muito obrigado. Agora, como funcionam as eleições americanas? Lá nós temos um regime complexo, que é o regime de colégios eleitorais. O eleitor americano, ele não vota diretamente no Donald Trump ou na Kamala Harris ou em algum outro candidato de algum partido independente, ele vota em delegados. Cada estado tem seus delegados, e isso varia de acordo com o número que eles têm de congressistas, e esses delegados, por sua vez, votam no candidato a presidente, sendo que dos 50 estados americanos, 48 trabalham no regime de winner takes all, ou seja, vamos pegar um estado que hipoteticamente tem 90 delegados. Se nesse estado 46 desses delegados votam no Partido Democrata, então todo estado, os 90 delegados contam para os democratas. A mesma coisa se 46 votassem os republicanos. Todo o restante contaria para os republicanos. Inclusive é por isso que você não vê outros candidatos. Fica sempre entre o candidato do Partido Republicano e o candidato do Partido Democrata, com candidatos independentes não obtendo nenhum tipo de votação expressiva. Porque de que adianta 2 ou 3 delegados desse estado com 90 votarem num candidato independente ou de algum partido menor, já que basta que você tenha a maioria mais um no estado para que todo ele conte para o Partido Republicano ou Democrata. E o interessante desse sistema é que ele permite que um candidato que teve menos votos acabe levando a eleição, o que já ocorreu 5 vezes na história americana, sendo a última em 2016, na eleição entre Hillary Clinton e Donald Trump. Como você pode ver aqui na tela, o Trump teve quase 3 milhões a menos de votos do que a Hillary Clinton, ou seja, se fosse um sistema igual ao brasileiro, de maioria, a Hillary teria sido a presidente, mas lá como que conta são os colégios eleitorais, mesmo com menos votos, ele conseguiu um total de 304 delegados e foi eleito presidente. Diga-se de passagem, com folga, porque nos Estados Unidos você tem um número total de 538 delegados, então basta que um candidato obtenha 270 para que ele tenha maioria. Só que a grande verdade é que nos Estados Unidos, vários estados já têm uma preferência claramente definida, como por exemplo a Califórnia, ela é democrata, ou Texas, que é republicano, de modo que você já tem uma certa certeza de que esses estados não vão mudar, o que dá ainda mais importância para aqueles estados conhecidos como swing states, ou seja, estados que numa eleição podem ser democrata, numa outra republicana, eles não têm uma preferência claramente definida. Alguns desses estados são, por exemplo, Arizona, com os delegados, Geórgia com 16, Michigan com 15, Carolina do Norte com 16, Nevada com 6 delegados e Pensilvânia com 19. Veja aqui que totalizando, nós temos um total de 93 delegados, uma quantia considerável. Lembrando que com 270 um presidente está eleito. Em 2020, por exemplo, o Biden foi eleito com 306 delegados contra 232 a favor do Trump. Naquela ocasião, ele venceu em 5 desses 3 estados-chave, desses swing states. O Trump levou só 1. E como que nós estamos hoje em termos de votação? Porque vamos lembrar que lá você também tem uma outra diferença. Muita gente pode votar de maneira antecipada pelo correio. Inclusive já se contabilizam 76 milhões de votos antecipados, o que, comparando com a última eleição, daria um total de quase 50% do público votante. E esses votos não são apurados antes para que você não tenha um favorecimento de algum partido, com gente que ia votar deixando de votar porque afinal o outro já ganhou, por exemplo. Mas os americanos fazem pesquisa para saber como esse pessoal está votando. E pelas pesquisas, como você pode ver aqui na tela, o que nós temos agora é quase que um empate entre Trump e Kamala Harris. Se a gente vai para um site chamado Polymarket, que é o mercado de apostas, onde você pode, por exemplo, apostar em quem vai ser o presidente americano, o que nós temos hoje é o Donald Trump com 57% de chance de vitória
contra 43% da Kamala. Agora, não é porque esse dado está assim hoje que ele deve se comprovar ao longo do tempo. Esse mercado fica o tempo todo mudando. No entanto, ele mostra um certo favoritismo do Trump. Lembrando ainda que lá nós não teremos o resultado da eleição logo no dia 5, porque lá os americanos votam antecipado, como eu disse, em cédula, cada estado tem suas regras de contagem, de maneira que o resultado ele pode demorar semanas para sair. E aí, dito tudo isso, como que o resultado das eleições pode afetar o Brasil, dependendo de quem for eleito? Eu vou colocar aqui na tela um resumo feito pelo Poder 360, mostrando as principais propostas de cada um dos candidatos. Assim você pode printar, analisar cada uma e vou fazer comentários gerais sobre como isso poderia nos afetar. Lembrando que eu estou falando aqui das implicações na economia americana, mas também para o mundo e para o Brasil. Começando pelo Trump, o que parece ser, pelos sites de apostas e também por algumas pesquisas, o candidato com alguma vantagem, ainda que apertada. As propostas do Trump são vistas como medidas para fortalecer a economia americana. Uma escalada de tensões comerciais com a China é quase certa, tendo em vista que isso começou inclusive durante o mandato do Trump, ele se manteve firme quanto a isso, e se for reeleito ele deve voltar a atacar esse ponto, colocando barreiras contra a importação, sendo que para produtos chineses a tarifa seria de 60% e para o restante do mundo 20%. Então veja que o Trump ele pretende adotar uma política mais protecionista, esperando com isso incentivar o mercado interno americano. E aí o Brasil não é o foco dessa política trumpista, é muito mais a China. Mas o ponto é que nossas exportações para os Estados Unidos ficariam mais caras, o que poderia prejudicar numa primeira visão o nosso agronegócio. De modo que dificilmente nós veremos os Estados Unidos aumentando suas barreiras para as importações, ou seja, exportações que vêm da China, eles estão importando, sem algum tipo de revide da China. Então pode ser que a China, ao deixar de comprar produtos agrícolas americanos, se aproxime mais do Brasil nessa área. Veja que é até uma análise complexa, né? Porque você tem que pensar no que um vai fazer e como o outro responde. Mas de toda forma, aquilo que a gente exporta para os Estados Unidos, como por exemplo café, aço, isso tende a ficar mais caro para o americano. E se isso fica mais caro para o americano, então espere ter uma inflação mais alta nos Estados Unidos. E esse não é o único fator que pode impactar a inflação americana, porque uma das propostas do Trump também tem a ver com endurecer a imigração para os Estados Unidos, inclusive deportando imigrantes ilegais. Só que esses imigrantes ilegais geralmente topam trabalhar por salários mais baixos. Então se você tira esse pessoal, você tem menos mão de obra disponível, as empresas vão continuar querendo contratar pessoas, essa competição por uma mão de obra que estará mais escassa tende a elevar salários, e aí a empresa ou ela vai repassar essa elevação, esse custo a mais para o consumidor, ou vai absorver uma margem menor, vai ficar com menos lucro. Sendo que o mais comum, principalmente para empresas que têm essa capacidade de repasse de preços, nem todas conseguem, em setores muito competitivos é mais difícil, mas se elas conseguirem, então o preço final para o consumidor também é mais alto, de modo que você também tem um cenário de aumento da inflação. E aí fica a questão, qual é a política ortodoxa de um banco central para combater uma inflação mais alta? É elevar os juros. Muita gente, inclusive, está apontando que essa elevação do dólar, não só contra o real, mas também contra outras moedas, já seria uma antecipação da vitória do Donald Trump. Com o mercado pensando que essas políticas protecionistas aumentam a inflação lá, porque afinal de contas o americano não comprava da China ou do Brasil porque adora o Lula ou Xi Jinping, ele comprava porque era mais barato, os produtos agora ficariam mais caros, o pessoal passaria a consumir internamente, mas o interno já tem um preço mais alto que aquilo que vinha de fora. Com essa inflação mais alta, o Fed subiria juros e esse juro mais alto ele acaba afetando o mundo inteiro. Porque pensa comigo, o que você prefere? Investir aqui no Brasil para ganhar IPCA mais 7 ou investir nos Estados Unidos para ganhar dólar, que tende a se fortalecer no cenário de juros altos, mais 4, 5, 6, 7% se você pega, por exemplo, debêntures de empresas, inclusive de Petrobras, tem esse tipo de coisa disponível lá fora. Então você tem um aumento da competição nos investimentos favorecendo o que está nos Estados Unidos, o que deixaria o dólar mais forte internacionalmente contra outras moedas, inclusive contra a nossa. E aí vem a rebarba, né? Porque se o dólar está mais forte, tudo que a gente importa está mais caro, o nosso Banco Central aqui também tenderia a subir os juros para tentar controlar essa situação, tentando atrair mais capital do exterior para deixar o dólar mais comportado e não vermos aqui no Brasil os preços subindo muito. Agora, caso a Kamala seja eleita, o que muda? Bom, com a Kamala a gente espera uma continuidade das políticas adotadas pelo Joe Biden. Seria quase que uma reeleição, digamos assim, né? Porque ela foi vice do Joe Biden e deve seguir uma agenda mais ou menos parecida. Segundo a própria candidata, as políticas delas estão focadas em reduzir o custo de vida, promover a equidade social e também implementar um crescimento econômico mais sustentável. Uma das propostas dela mais importantes, que vale a pena ser comentada, é a elevação do imposto corporativo, de 21% para 28%. O Trump quer diminuir de 21% para 15%. Então ela pretende aumentar a arrecadação federal através dessa medida. Sendo que não para por aí, ela também pretende taxar de maneira especial grandes empresas e também tem projeto para taxar grandes fortunas.
Se isso vai para frente ou não, nós não sabemos, temos que esperar depois da eleição. Até porque tem muita coisa que não depende só do presidente americano, vai depender do Congresso. Agora, quanto a relações com o Brasil, como ela não pretende ter essa política protecionista que o Trump está defendendo, então não deve mudar muita coisa, os produtos continuariam sendo exportados normalmente para os Estados Unidos. A Kamala também tem propostas de investir mais em energia renovável, ela fala bastante da questão do clima, isso pode gerar um espaço para o Brasil exportar para os Estados Unidos minerais mais raros, que hoje são muito comprados da China, mas com a elevação da tensão, porque esse é um ponto geopolítico, isso não é só de presidente americano, lógico que ele pode ser mais ou menos, dependendo de quem está ocupando a cadeira, mas pode ser que os Estados Unidos pretendam comprar isso do Brasil, ao invés de comprar da China. O que dá para perceber da Kamala também é que talvez haja uma certa incerteza quanto ao rumo da economia, caso ela implemente as medidas que ela colocou na campanha, porque além dessa parte do imposto corporativo, ela também pretende dobrar o salário mínimo nos Estados Unidos, saindo de 7,25 para $15. Isso inicialmente pode parecer bem interessante, mas tem esse mesmo efeito de encarecer a mão de obra, de empresas que estariam pagando impostos mais altos, ou seja, teriam menos dinheiro em caixa, e certamente parte disso teria que ser passado ao consumidor, o que também poderia levar à inflação e provocar esse movimento do Fed, o Banco Central Americano, de elevar juros para combater essa inflação que poderia estar mais alta. Agora, um ponto que há uma preocupação, independente de quem for eleito, vale a pena ser comentado, é quanto ao elefante branco na sala, que é a grande dívida pública americana, atualmente na casa dos 35 trilhões de dólares. E aí também já tem estimativas do que deve acontecer com a dívida pública, estimativas provavelmente estarão bem erradas, né? Querem estimar 4 anos de governo, caso um ou outro candidato seja eleito. Eu vou colocar aqui na tela, mas o principal é a conclusão dessas estimativas feitas pelo Committee for a Responsible Federal Budget. A dívida pública com Trump deveria aumentar em 7,5 trilhões e com a Kamala em 3,5 trilhões. Só que eles colocam esse aumento até 2035. O que é estranho, porque o governo começaria em 2025 e iria até 2028. E depois teríamos mais 7 anos pela frente. Mais tempo sem esses dois governantes do que com. Pode ser que eles consigam uma reeleição? Até pode, mas há uma tendência mundial, como a gente está vendo, de não reeleição. Pensa na eleição aqui no Brasil, eleição na Argentina, em outros países, os próprios Estados Unidos. Parece que é muito difícil para o político conseguir reeleição na era das redes sociais. No entanto, o que chama a atenção é esse número sensivelmente mais alto para o Trump do que para Kamala, mas parte disso está na explicação de que o Trump pretende reduzir impostos, ou seja, diminuir a arrecadação federal, enquanto a Kamala quer seguir o caminho oposto, ela quer aumentar impostos, aumentando o dinheiro que o governo federal teria para gastar sem ter que recorrer à emissão de mais dívida pública. Poxa, Bruno, e quais as implicações disso? Veja que se você tem mais dívida pública sendo emitida, com menos arrecadação por parte do governo federal, no caso de uma vitória do Trump, novamente você tem aquele cenário onde os juros deverão ser mais altos para controlar uma inflação que está mais alta. E esses juros altos, eles valorizam o dólar, depreciando as moedas, principalmente de países emergentes como o Brasil, de modo que para investir, os Estados Unidos ficam mais atrativos. E o que a gente está vendo já é isso, um dólar ficando mais forte no mundo inteiro, a moeda se apreciando, os títulos públicos, as treasuries de 10 anos também, com suas taxas de juros subindo, já está em quase 4,3% ao ano em dólar, no momento que eu gravo esse vídeo. Só que aqui eu tô falando apenas de cenário externo, né? Imagina tudo isso acontecendo lá, com um dólar mais forte, com bastante juro na dívida pública americana para o investidor recolher, enquanto aqui no Brasil nós também temos um cenário complicado por conta da responsabilidade fiscal, ou melhor, da irresponsabilidade, do excesso de gastos frente à nossa arrecadação, ainda que ela esteja batendo recorde atrás de recorde em 2024. Então no final você tem que pensar, como é que eu posso fazer para me proteger? E a conclusão óbvia é que você deveria ter dinheiro investido fora do Brasil, como por exemplo nos Estados Unidos, porque mesmo sendo o ano de eleição, o que você vê em termos de trajetória do dólar contra o real é uma valorização de quase 20%. E o S&P também está subindo seus 20%, de modo que no composto das duas taxas você tem um retorno de 44%, sem contar os dividendos, porque o S&P é um índice que ele não é um índice total return, ele está distribuindo, é diferente do Ibovespa, né, onde os dividendos já estão contabilizados no próprio índice. Sendo que se você pensa apenas na moeda, o dólar e o real lá atrás eram 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, quase 6 para 1, pegando a cotação dos últimos dias. Inclusive, caso você tivesse 100 mil reais no começo do ano, isso iria equivaler a 20.618 dólares naquela época. Hoje equivale a 17.209, sendo que vamos lembrar que o dólar também perdeu o poder de compra. Então você trocaria por menos dólares, que compram menos coisas, porque afinal lá fora também é inflação, embora mais baixa do que a nossa. Então para quem quiser aprender a investir no exterior, eu tenho um convite. Na próxima segunda, dia 11/11, às 19 horas, o Fábio Fares fará uma masterclass falando sobre como investir em moeda forte. De modo que se você deseja proteger seu patrimônio, se expor às maiores e melhores empresas no mundo e
se diversificar internacionalmente, vale a pena assistir. Para quem quiser se inscrever, há um link aqui na descrição do vídeo. Pô, Bruno, mas no meu caso eu já invisto lá fora. E aí, é uma boa ideia? Era melhor ter esperado a eleição acontecer? Para responder isso, eu vou colocar esse gráfico que pegou dados desde 1950 até 2023 do mercado americano com os retornos anualizados do S&P, dependendo do presidente e da composição do Congresso. Como você pode ver na tela, perceba que quando o presidente é democrata, com o Congresso democrata, o retorno foi de 8,72% ao ano. Quando ele é democrata com o Congresso dividido, não tem uma maioria clara para nenhum dos lados, foi de 15,72%, e com o Congresso republicano de 14,55%. Já quando o presidente é republicano, o retorno com o Congresso democrata foi de 1,04%, o pior cenário de todos, com o Congresso dividido de 12,2% e com o Congresso republicano de 11,7%. Hoje, se a gente pega o Congresso americano, ele é na maioria democrata, mas as eleições ocorrem juntas. E o Bank of America está apontando um cenário onde nós podemos ter um presidente, Senado e câmaras republicanos. Agora, eu não guiaria minha decisão de investir com base nisso, nesses possíveis cenários, até porque ao longo desse tempo você teve crises internacionais, você teve bolhas acontecendo, coisas que não dependiam da figura do presidente ou até mesmo do Congresso americano. Inclusive, pegando retornos anualizados por governo, como você pode ver nesse outro gráfico, perceba que desde 1929 nós só tivemos 3 mandatos negativos, que foram do Herbert Hoover, Richard Nixon e George W. Bush. Então, no geral, o presidente sendo republicano ou democrata, o mercado americano, a maior parte do tempo, ele está subindo. A gente pode ver isso com o governo Biden agora. Biden está senil, está quase que incapaz de exercer o cargo. Até por isso os democratas tiraram o Biden e colocaram a Kamala Harris para concorrer. E, no entanto, o que você vê no mercado esse ano é 20% de subida em dólar, o que é quase o dobro da média do desempenho do S&P durante todo esse período analisado, que ficou em 9,5% em dólar. Ou seja, muito interessante. Pô, Bruno, mas você acha o ideal que eu espere para investir depois do resultado da eleição, para escolher um pacote mais Trump ou mais Kamala Harris? Eu, particularmente, não faria isso. Até porque minha maneira de investir lá fora é através de ETFs. Então, não pretendo mudar muito a forma como eu invisto de acordo com quem está na presidência. Inclusive, segundo o estudo da BlackRock, isso nem seria muito sensato. Vou colocar os gráficos aqui na tela, mas veja que no primeiro gráfico ele coloca o retorno de uma pessoa ao investir 100 mil em 2013, comparando o retorno que ela teria em verde se tivesse investido durante todo o período de 2013 para cá, contra em amarelo, investindo apenas quando você tem republicanos no poder, e em vermelho investindo apenas quando você tem democratas no poder. E perceba pela primeira figura de 2013 que ela teria um retorno muito mais alto investindo o tempo todo. E se você alonga o tempo do estudo, mostrando os últimos 70 anos, aí nem compara. As linhas de republicano-democrata ficam quase que flats ali, paralelas, enquanto a linha do investimento ininterrupto, ela vai lá para cima. Isso evidencia duas coisas. Primeiro, o poder dos juros compostos, e segundo, que ao invés de fazer esse market time, escolhendo quando você vai investir, porque fulano ou ciclano ganhou a eleição, o mais importante não é isso, mas sim o time in the market. Ou seja, quanto mais tempo você tem, melhor, porque é mais tempo com juros compostos trabalhando a seu favor. Então, no meu caso, independentemente de quem ganhar, eu continuaria investindo uma boa parte do meu patrimônio nos Estados Unidos. Se com juros mais altos, mais baixos, simplesmente eu não sei. Agora, eu prefiro investir numa economia que geralmente cresce mais que a nossa, com menos inflação, com uma demografia mais interessante, instituições mais sólidas e que está na vanguarda tecnológica, por exemplo, agora com a revolução das inteligências artificiais. Mas essa é só a minha opinião, você pode ter sua preferência pessoal, inclusive eu deixo aqui a incógnita. Na sua opinião, quem irá ganhar a eleição americana? Kamala Harris ou Donald Trump? Fique à vontade para responder aqui nos comentários. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.